Paz seja convosco novamente. Amém. Também, se Deus assim o permitir, nós vamos estar encerrando hoje essa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, para a semana que vem você poder chorar. Bem-aventurados os que choram. Tá? Fazer só um breve resumo para a gente fazer o fechamento. Nós iniciamos há uns 4 domingos atrás, 5 domingos atrás, falando dessa primeira bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, verso 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Falamos na época que as bem-aventuranças, como todos os ensinamentos bíblicos, eles não são textos desconexos, mas são textos que têm uma sequência lógica. Então essa bem-aventurança, como a primeira, foi definida pelo Senhor. Essa é a primeira das bem-aventuranças, devido à excelente razão de que ninguém pode entrar no reino de Deus sem ser humilde de espírito. E aí nós falamos que humildade de espírito, uma das características é esvaziamento. Você abre mão, que é uma coisa que nós falamos da fé, você abre mão dos seus desejos, das suas vontades, para fazer o desejo, a vontade do Senhor. Você se esvazia para que o Senhor possa te encher. Nós lemos Lucas capítulo 2, verso 34, que diz: eis que este é posto, Jesus Cristo, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos. O Senhor, Ele é aquele que levanta as pessoas, exalta as pessoas, mas também aquele que derruba, aquele que se coloca como grande, aquele que se coloca como soberbo, aquele que se coloca como melhor que os outros. O Senhor, Ele abate. Logo de saída, ela condena toda a ideia acerca do Sermão do Monte, que conceitua o mesmo em termos de algo que você pode fazer sozinho. Humildade de espírito mostra que você não pode ser cristão e fazer as coisas de Cristo pelas suas forças. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E aí nós falamos também sobre o falso entendimento que as pessoas têm de bem-aventurança, como bem-aventurado sendo como pobre. A bem-aventurança não é ligada à pobreza. Você pode ter uma pessoa rica e ela ser soberba e orgulhosa, como você pode ter uma pessoa pobre, também soberba e orgulhosa. A pessoa não dá o braço a torcer. O importante não é você ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro, e sim qual o seu espírito e qual é a motivação que te move em relação a todas as coisas. A grande ênfase do mundo, nós já falamos também, é a crença na autodependência. Eu me basto. Autoconfiança, eu posso fazer tudo por mim mesmo. E na autoexpressão, eu tenho, eu posso, eu quero, eu desejo, eu faço. Isso é o que o mundo ensina, é o que as pessoas ensinam. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa, se você quer ser uma pessoa poderosa, você tem que ser como esse tipo de coisa. Você tem que ser autossuficiente, você não pode depender de ninguém. A gente tem visto muitas postagens na internet, no Facebook, das mulheres falando assim: eu tenho que trabalhar e ganhar o meu dinheiro porque eu não tenho que depender de homem nenhum. Qual é a motivação disso? É você ser autossuficiente? É errado. O homem fazer a mesma coisa? É errado. Nossa dependência, ela é em Deus. Nós lemos também em 2 Coríntios capítulo 4, verso 5, que diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Nós falamos que pessoas como o apóstolo Paulo, ele não pregava a si, ele pregava a Cristo. As pessoas hoje nas igrejas, elas pregam a si mesmo, aos seus ministérios. Eles elevam as pessoas a níveis como se eles fossem mais espirituais. E falamos um pouquinho sobre o ungido de Deus, que não tem nada a ver com o cara ser pastor ou não ser pastor. O ungido é separado. Todo aquele que é separado por Deus, ele é ungido. Mas as pessoas, elas querem posição de honra e de autoridade. Então elas cada vez mais elas levantam-se ou criam títulos mais possíveis para que as pessoas olhem para eles como pessoas mais fortes ou mais poderosas.
Também falamos, algumas semanas atrás, que a humildade de espírito não é uma característica natural, não é algo que você nasce com ela. Nós estamos tratando de atos, de coisas espirituais dentro das bem-aventuranças. Quando se fala de humildade de espírito, não está falando da sua humildade inerente. Não fala do seu comportamento, eu nasci, eu sou humilde. Não, não, é uma coisa sobrenatural que o Senhor coloca em você, te concede. Isaías 6,5, nós lemos também: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nessa passagem, Isaías ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Não sei qual foi o grau de visão dele, ele não viu Deus face a face, porque ninguém pode ver Deus e ficar vivo, mas ele teve uma experiência ímpar com Deus, algo que não é qualquer um que teve. Se alguma pessoa hoje, dentro do meio evangélico, tivesse uma experiência como essa, ela ia ser colocada como um super Deus quase, um abaixo de Deus. A pessoa ia falar assim: olha, eu fiz, escrevi um livro, e ia falar assim: olha, você tem que me honrar, você tem que me obedecer, porque afinal de contas eu vi Deus. Isaías, como um dos profetas que mais fala de Deus, que nem eu falei na semana passada, ele é o escritor de um livro de Isaías, que é considerado o quinto evangelho, portanto ele fala de Cristo. E esse homem, nessa situação, ele não se exalta, mas ele fala: ai de mim, eu estou perante Deus, eu falo coisas que não são boas, que não são abençoadas, eu vivo no meio de um povo pecador, e meus olhos eles viram que vou morrer. Já não é mais nada, não mereço morrer, não mereço morrer. Apesar de tudo, Isaías ele sabe que ele não é nada. Falamos também sobre a vida de Pedro. Pedro, desde o início, ele é um truculento, ele é bravão, ele é aquele que é o líder daqueles homens, ele acaba sendo um líder natural. Tudo que acontece de diferente é com Pedro. Já falamos na semana passada. Se é quem vai andar sobre as águas, é Pedro. Se é quem vai fazer uma coisa ou outra, é Pedro. Se quem é que vai dizer que não é para lavar os pés, é Pedro. Se é alguém que puxa a espada para defender Jesus, é Pedro. E esse homem bravão, truculento, quando tocado pelo Senhor, quando mudado, quando transformado o seu interior em um homem humilde de espírito, ele fica mansinho, mansinho, mansinho. Ele nega Jesus. Depois ele é confrontado numa praia, em que Jesus Cristo olha para ele e fala 3 vezes: tu me amas. E aquele homem vai sendo humilhado, 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 entendendo que ele não é nada. Pedro ficou fracão? Ficou moloide? Ficou covarde? Não, ele ficou humilde de espírito. Ele sabia que as coisas elas não eram pela força. Quando ele puxa a espada para cortar a orelha de Balco, Jesus Cristo fala: não é bem assim. Quem vive pela espada, morre pela espada. E o Senhor vai trabalhando na vida de Pedro, até com o texto que nós lemos, em que ele tinha várias rixas com o apóstolo Paulo, em que ele fala: ouve esse homem é abençoado. Isso é uma característica de uma pessoa que é humilde de espírito. Ele não fala: ó, eu sou especial, eu sou melhor, vocês me ouvem. Ele era o líder da igreja primitiva, ele não era o Papa, mas era o líder da igreja primitiva. Ele estava em Jerusalém, era a capital do cristianismo. Mesmo assim ele não se ensoberbece. Apóstolo Paulo foi o segundo exemplo que nós demos, em que aquele homem letrado e versado em várias línguas, conhecendo o Antigo Testamento inteiro de cabo a rabo, tinha oratório, era capacitado, estudado, cidadania. Em nenhum momento esse homem saca a autoridade dele. Vocês têm que me ouvir porque eu sou bom. Não, ele sempre se apresentava como o pior, como o mais fraco. Conforme você vai lendo a sequência das cartas, das epístolas que ele escreve, você vê que cada vez ele se diminui menos, diminui mais. Ele começa falando que era o maior dos pecadores, para falar que depois que era o pior dos apóstolos e que ele não merecia nada. Ele era um homem que pregava a palavra de Deus não na sua eloquência. Porque você sabe muito bem que se a pessoa tiver algumas técnicas de oratória ou de técnicas de conversar em público, ele chama atenção. Você pode estar falando uma tremenda abobrinha, mas a pessoa consegue fazer e gesticular, e televisão e não sei o que, ele pula, bate um pé, faz uma série de coisas, as pessoas começam a ficar atraídas pelo que aquele homem está falando. Eu lembro de um pastor lá em São Paulo que ele começava a pregar no Espírito. E você percebia que era uma coisa que Deus estava falando, mas quando ele percebia que algumas pessoas começavam a se desmotivar, ele fala assim: eu vejo um anjo aí, eu vejo um
barão de branco, e não sei o que, Deus vai te dar vitória, você é vitorioso, as pessoas vão ficando motivadas. Pedro não fazia isso. É fácil fazer isso. Pedro, ele começava a falar, ia falando, ia amassando e moendo as pessoas, que nem eu estava brincando. Ontem, você que não veio, ou porque não pôde, ou porque não lembrou, ou porque não tinha como vir, perdeu. Porque ontem foi exposta a palavra, as pessoas elas foram aqui trabalhadas na sua humildade, sendo moídas. Porque antes da gente começar, a gente falou assim, porque sabe que às vezes a pessoa está ruim e tal, a gente precisa dar uma palavra de consolo, de conforto. Mas na verdade o que a gente precisa não é um consolo e um conforto, isso não é remédio verdadeiro. Porque eu acompanho a titia já tem uns anos, e ela sente dores e dores e dores. E eu chegar para ela e simplesmente falar assim, titia, vai dar tudo certo, isso é legal, tal, você tem que ser forte. Pode até trazer um consolo ao coração dela, mas o que ela precisa realmente é de atitudes. Nós estamos correndo atrás, vai no médico, vai fazer isso, vai aquilo, a gente está orando. Às vezes a gente precisa muito mais de uma solução para os nossos problemas do que uma passada de mão na cabeça. E a palavra de Deus, ela tem essa característica. A palavra de Deus, apesar de ela vir de uma forma dura, ela vem de encontro à nossa dificuldade, nos gera uma consciência, nós nos corrigimos e aquela dificuldade ela vai embora, que é o nosso objetivo maior. Quando você vem com uma dificuldade a alguém, você vai com uma dificuldade a um médico, você não está esperando que o médico ele te console. Você quer que ele te dê um tratamento, você quer que ele te dê um remédio, algum procedimento que aquela enfermidade, aquela dificuldade passe. Você está com uma dificuldade financeira, eu chegar simplesmente e falar assim, olha, tem fé, vai aí. Se você não corrigir a sua vida financeira, você vai continuar passando por dificuldades. No intervalo, eu falava com o irmão Cláudio da dificuldade lá em São Paulo. Muita gente desabrigada, muita gente morreu. E o irmão Cláudio perguntou para mim assim, será que isso é juízo de Deus? Pode ser, pode. Mas você tem que analisar cada situação de uma forma. Porque às vezes a pessoa, ela invadiu um terreno, ela está morando do lado de um córrego, que sabe que enche, ela é uma pessoa que não cuida da natureza, ela pega, corta as árvores, pega a televisão ou o colchão que não vai usar mais, joga no rio, na hora de construir a casa, vai lá e constrói, na ribanceira de um morro, e aí você olha para a situação e fala assim, Deus é culpado? Não é, gente, é consequência das atitudes. Saiba que a defesa civil vai nesses lugares e fala, gente, você não pode ficar aqui, é perigoso, está vendo aquela pedra lá? Aquela pedra pode esbarrancar a qualquer momento. E a pessoa fala, não mudo, não quero. E não é uma coisa que a pessoa pode fazer no momento, mas ela pode se programar, mas não, ela quer ficar naquela posição de conforto. Então grande parte das coisas, elas vêm de acordo com as consequências das nossas atitudes. Então, às vezes a pessoa chega e falar para ele lá, olha, você continua morando nesse morro aqui, porque é legal, você está perto da cidade, você está perto do seu trabalho, a pessoa vai ficar super confortável, mas quando cair a pedra e desbarrancar, a pessoa vai chegar e falar assim, culpa de Deus, não é culpa de Deus. Tá? Apóstolo Paulo, ele não tratava as pessoas como coitadinhos, mas ele entendia que as pessoas elas precisavam crescer. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa entender das coisas de Deus. Me alegra demais quando ver, por exemplo, a Sofia fazer bico porque não tem escola dominical. Eu fico contente. Espero que por anos e a fios à frente aí, que ela andar no Evangelho, que ela fique triste quando não tem uma escola dominical. Que você possa aprenda com ela, entendeu? E quando você tiver com uma pequena dificuldade em casa, você fala assim, não, eu vou lembrar da Sofia. Vou lembrar que a Sofia ficou triste que não teve dominical. Lembre-se, lógico que tem dificuldades. Tá? Ainda tratando do resumo que nós estávamos falando, voltando àquele texto, nosso Senhor, sendo Deus, ele se tornou homem. Aquele homem, sendo Deus, ele não fazia nada do que ele queria fazer, ele fazia tudo o que Deus falava, ele fazia o que ele via Deus fazendo. Eu não tenho como entrar nesse assunto especificamente, que é algo que eu estou lendo, tendo o livro da Jane maravilhoso, falando do ser de Deus, em que eu estou analisando agora, estou estudando Trindade, como que é, e se Deus assim o permitir, a gente vai estar falando da Trindade, para você entender como é que é esse relacionamento dessas pessoas compondo.
Porque a gente fica assim sem entender como é que é. Esse homem está lá, está sem homem, né? Deus, como é que é isso, entendeu? E não são coisas banais, são coisas que são importantes. A gente tem que entender o conceito da Trindade. E se Deus assim permitir, vai trazer uma série de versículos que vai estar te mostrando Jesus Cristo como Deus, o Espírito Santo como Deus, Deus Pai sendo Deus. Não há problema de hierarquia, não há problema disso, só um manda mais. Não há, é uma coisa muito bem sincronizada, que é um tema para outras dominicais. Humildade de espírito é uma qualidade que aponta para a completa ausência de orgulho pessoal. Se você quer ser uma pessoa totalmente humilde de espírito, você não tem que ter orgulho pessoal nenhum. É fácil? Não é. Você consegue, pastor? Não! Não! Estamos caminhando, é uma caminhada em que você vai sendo trabalhado dia após dia, após dia, após dia. E você vai chegar a um ponto que você vai ser completamente humilde de espírito? Não! Deus, Jesus Cristo como padrão, Ele vai nos chegar um momento que Ele nos transporta, Ele completa a obra que eu e você não podemos fazer. E aí a gente vai ser transformado. Mas nós temos que caminhar para buscar essa humildade de espírito. Nós temos que nos abrir mão dessa segurança própria, dessa autodependência. Humildade de espírito indica a consciência de que nada representamos na presença de Deus. Você não é nada. Nada. E aí as músicas têm sendo cada vez mais humanizadas, em que Deus Ele chora. Tem cantor que fala assim, que Deus chora porque você não quer Ele, e aí Deus vai lá no cantinho. Gente, não estou brincando, as músicas são nesse aspecto. Deus Ele vai num cantinho e fica choramingando, porque você não quer Ele, porque você não foi na igreja, você não foi na dominical, você não fez isso, não fez aquilo. Deus não precisa de você para nada. É ao contrário. O privilégio é nosso de servir a Deus. O privilégio é nosso de estar na presença de Deus. O privilégio é meu de estar aqui na frente. O privilégio é do louvor de estar cantando. O privilégio é seu de estar na dominical, não é de Deus. Entenda que se você ficar em casa, num culto ou em qualquer atividade religiosa, quem está perdendo não é Deus, é você. O João, com o ensaio dele aqui, ele vai tentar fazer o melhor possível, vai tentar fazer as vozes ficar afinadas, melhorar o instrumento, estar atrás de mesa de som, mas nunca o João, com o grupo dele, vai conseguir oferecer a Deus um louvor melhor do que os anjos. Não vai. João, desculpa, João. Por mais que você esmere, não vai. Os anjos, eles têm uma cadência correta. Tem os, não sei se tem, mas tem os anjos que são tenores perfeitos, tem sopranos perfeitos, e eles cantam com voz, deve ser um coro celestial maravilhoso, e nunca nós vamos poder oferecer a Deus uma adoração melhor. Nunca eu vou poder oferecer para vocês uma palavra como se Cristo sentasse aqui, colocasse vocês à volta dele e começasse a falar. Nunca! Não, mas o pastor tem o computador, ele tem o comentário dele. Se Cristo descesse aqui fisicamente, fizesse uma roda aqui e começasse a falar, vocês iriam aprender o que vocês nunca aprenderam. Nunca vou estar capacitado a isso. Ou seja, Deus ele não precisa de mim, de você, não é nada. É um privilégio. Olha aquele. Ele usa, mas ele não precisa. O ser humano, Edilene, ele age como se não fosse ele. Deus estava perdido. Se não for eu, se algum dia eu falar assim, eu não quero mais ser pastor dessa igreja, ou de vocês, eu vou ser fiscal, vou ser qualquer outra coisa, Deus ele vai levantar alguém para fazer o que eu estou fazendo. É um privilégio que nós temos, é isso que a gente tem que entender. Você está fazendo faculdade, você está fazendo um curso, é privilégio seu, não são todos. Quando eu começo com os alunos de faculdade, eu falo, gente, você está aqui por misericórdia de Deus. E as pessoas elas acham que não, Deus precisa de mim. Estou dando um curso lá no Gama, que eu não sei se vou continuar. Primeiro momento as pessoas estavam no número bom, legal, mas eu dentro de um curso de princípio, liderança e questão, tenho que falar de horário de organização, não tem como. E as pessoas chegam no horário que querem. Eu falei, fui duro, na outra semana tinha menos. Tá? E as coisas vão acontecendo porque as pessoas elas não querem ser confrontadas.
vontade, elas querem que chegue e fale assim: olha, você é lindo, maravilhoso, está tudo certo, Deus te ama, Deus precisa de você. Se você não trouxer o seu dízimo, a igreja fecha, as crianças vão morrer de fome. Não vai acontecer isso não. Tá? Deus, Ele é suficiente, Ele já existia. Isso é o conceito de trindade. Deus, Ele já existia antes de existir qualquer coisa. Ele já existia. Ele já se relacionava entre os membros da trindade de maneira perfeita. Ele não precisava de mim, de você. É um privilégio. Ele fez nós para brincar com nós. É um privilégio. Ser humilde de espírito significa que se alguém é um crente autêntico, então não está dependendo dos seus dotes naturais que vêm do berço. As pessoas, elas acham que elas são especiais porque elas têm dotes naturais. São nada. Os humildes de espírito não dependem do fato que pertencem a determinadas famílias, não se gloriam em pertencer a certas raças ou nacionalidades, e Cristo rasga o véu para acabar com esse negócio. Não tem mais judeu, não tem mais gentio, não tem mais grego, troiano, não tem mais, não, é tudo igual. Pastor, ovelha, é tudo igual. Essas pessoas também não edificam as suas vidas sobre o alicerce do temperamento natural, nem acreditam que haja alguma vantagem em sua posição natural na vida, e nem depende disso. A pessoa que é humilde de espírito não depende do dinheiro ou de quaisquer riquezas. Você tem o seu trabalho, você tem a sua aposentadoria, você tem o seu emprego, mas você não depende dele, você depende de Deus. É diferente, a visão é diferente. Eu tenho um plano de saúde, mas a minha dependência é Deus. Eu tenho dinheiro para comprar meus medicamentos, mas a minha dependência é de Deus. Se Deus afastar, já era. Não tem Albert Einstein, não tem hospital nos Estados Unidos, não tem técnicas miraculosas que possam te salvar se não for amor de Deus. A medicina vai até um limite, vai até o natural. Acima disso é Deus. Não tem nada que possa ser feito. Semelhante modo, não dependemos de quaisquer dotes naturais de personalidade, inteligência, habilidades gerais ou particulares. Não dependeremos de igual modo da nossa própria moralidade, conduta ou bom comportamento. Se Deus entregar a você os seus desejos, os seus anseios, você está perdido. Você está perdido. Volta a falar, a gente adora compartilhar e dar risada das coisas que estão acontecendo com os políticos, né? Fazer piadinha e tal, como se a gente não fosse fazer a mesma coisa. Por que a gente não faz? Porque o Senhor nos guarda. Gente, nós temos um valor considerável guarda na poupança. Depois você pergunta para a Carol, como está gravando, não vou falar. Se não fosse Deus, eu poderia estar tirando dinheiro daqui para mim, ninguém ia ficar sabendo nunca. Nunca. A gente pode fazer o que quiser. Por que não faz? Porque Deus não deixa, Deus guarda. Deus não coloca temor e tremor no nosso coração. Ontem eu estava vendo um filme que eu fiquei triste. Chama Spotlight. É um filme que fala sobre fatos reais da pedofilia na Igreja Católica. Que não é só da Igreja Católica, tem todos os ramos. Não entenda que não é da Igreja Católica, mas o filme estava tratando disso. E aí, em certo momento, mostrando toda a sujeira, e as pessoas elas vão abrindo mão, permitindo em prol de um bem maior, e alguém chegar e falar assim: para de investigar, porque olha, tem esse mal aqui, mas a gente faz muito melhor. Que era um ditado lá em São Paulo, do Maluf. Gente, vamos voltar no Maluf. Mas o Maluf rouba. Aí ele fala assim: o Maluf rouba, mas ele faz. Então, se ele faz, está tudo certo. E esse era o conceito. E aí eu sei que começaram a fazer uma série de entrevistas com pessoas que foram abusadas, e eles começaram a descobrir que na região de Boston, que não é uma região enorme, é uma região grande, mas não é uma região enorme, as crianças estavam sendo abusadas de grande quantidade. E eu sei que eles começaram achando que era um padre, e aí chegaram numa condição que eram mais de 70 padres, e que o cardeal, o bispo da região, estava sabendo, foi uma bagunceira toda. E numa das entrevistas, um rapaz chorando, um homem chorando, ele olhava e falava assim: o mais duro não é a molestação física, é espiritual. Aquele homem roubou a minha fé. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Nós
Não podemos confiar na nossa moralidade. O que esses homens que cometeram esses delitos têm melhor que você? Nada. A não ser o temor e o temor do Senhor no coração. Cachorro, a gente não vai entrar nesse mérito. Eu não posso ouvir essas notícias porque elas mexem demais comigo. Nossa, eu fiquei muito triste ontem. A gente não pode entrar nesse mérito agora que eu sei que não tem, não. Mas ali foi violentado não só as crianças, mas os próprios carreados. Não, sim, bem lembrado. Aí o padre, quando ele foi, o ex-padre, que ele tinha sido pedófilo, quando ele foi questionado, ele estava meio zuretão, assim, meio fora de si. E aquele homem a moça começou a falar com ele: mas o senhor abusou? Abusei. E você fez, a mulher começou a ficar estranha, e ela começou a lutar desesperadamente. E aí ela olha e fala assim: mas eu quero te falar uma coisa, eu também fui. O próprio sistema violento. O sistema! Não entendeu? O sistema. E por que você não faz, que é o importante? Porque Deus, Ele te guarda. Para que você não faça pior que isso. Eu não aguento esse assunto. Se você foi entregue à sua própria moralidade, você faz coisas piores. Não apelaremos em nenhum sentido para a vida que temos vivido ou que estamos tentando viver. Não, mas consideraremos todas as coisas da mesma maneira como Paulo, que as considerava como perda se comparada a Cristo. O apóstolo Paulo, só um minutinho, o apóstolo Paulo, ele via tudo que ele vivia, todas as condições que ele tinha e olhava assim: viver para Cristo é muito mais importante. Tudo isso que eu tenho, toda essa honra, todo esse poder, não é nada. É muito mais importante você ter Cristo do que ter essas coisas. Segura um minutinho, só completar aqui. Precisamos gozar de completa libertação de todas essas coisas. Todas elas precisam estar ausentes da nossa vida. Vou parar de trabalhar? Não! Você é racional, pai. Você pensa. Amém? Você pensa? Você não é ameba? Tá? Estou falando para você largar o seu trabalho e depender de Deus só? Não falei isso. Falando para você pegar o seu plano de saúde e rasgar? Não falei isso. Falei para você rasgar o seguro do seu carro? Não. Não falei para você fazer nada disso. Eu estou falando para você que você tem que entender que esses são apenas meios. E aí Jane falou, são apenas meios. O que o Senhor usa para nos abençoar. Se não fosse, é outro. Tá? A Jane, conversando com ela, as dificuldades, ela falou assim: como? Depois senta com ela e pergunta para ela conversar com você. É bom para levantar a sua moral. Entendeu? Deus cuidando de cada coisinha desse ano que ela foi sem trabalhar. Jane é solteira, não tem ninguém aqui para ajudá-la. O Senhor proveu ela em tudo. Não foi para a rua, não morou na rua, se alimentou, se vestiu. Se teve alguma dificuldade física de enfermidade, Deus proveu. Está aí a Jane. Dependência em Deus. Falei. Voltando lá no caso dos padres pedófilos, o sério não é esse, tá? Não, tá? Tudo bem. O senhor falou, não sei se eu não entendi, você falou assim, o que eles têm de melhor? O que eles têm de diferente? De diferente, o temor. Eles não têm. Pois é, isso que eu não tinha entendido. Não tem temor. Uma pessoa que age dessa maneira não tem temor, nem temor de Deus. Entenda que os demônios, eles temem e tremem. Só que a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, ela é diferente. Para algumas, as pessoas elas são entregues à sua própria vontade, à sua própria sorte. Você quer? Porque Deus ele vai te confrontando em relação à palavra, vai te mostrando o caminho, vai te mostrando o caminho. Mas se chega a certo momento em que talvez ele fale assim: para que dinheiro me aprenda, eu vou deixá-la aí. E aí, quando nós somos entregues ao nosso desejo, à nossa vontade, dá nisso. Dá em você fazer ao invés de fazer uma manifestação pacífica como dia 13, você pode ter certeza que no final do dia você vai lá olhar, em especial São Paulo, os caras queimaram o ônibus, os caras quebraram loja, porque o cara aproveita e vai roubar a loja. Não tem temor e tremor. As pessoas elas não têm mais o senso de moral, as pessoas não têm mais o temor de Deus, porque é muito mais fácil eu viver segundo a minha vontade, porque é como todo mundo vive. E se você se coloca numa posição diferente, você é apedrejado, como foi Estevão. Estevão ele foi apedrejado simplesmente porque ele se posicionou.
Será que nós estamos dispostos a sermos apedrejados para vivermos a vontade de Cristo? Precisamos gozar de completa libertação dessas coisas, ser humilde de espírito, é sentir que nada somos, nada temos, e que Deus, Ele é tudo em nós. Nós temos que ser submissos. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou quando havia recebido a sua grandiosa visão. Ai de mim! Ai de mim! Você está na casa do Senhor, está ouvindo a palavra do Senhor, você tem temor e tremor, e você olha para Deus e fala: Deus, ai de mim! Ai de mim, porque se não for o Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido. Quando nos vemos em competição com outras pessoas, o mundo fala: é isso mesmo, você é capaz. Estuda, 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 se prepara, 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 que você é capaz. Se você treinar, você consegue. O cristianismo fala ao contrário: se esvazia de si mesmo, você depende de Deus. O Senhor, Ele fala no texto dele assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiaremos na força do nosso Deus. Confiança em Deus. Davi, ele confiou em Deus, mas chegou um momento que ele falou assim: vou fazer um censo, porque eu quero saber quantos soldados estão debaixo do meu controle. E aí o general dele fala: não faça isso, não é bom você fazer isso. Deus vai ter dado vitória para a gente sem a gente nem lutar. Sírios aparecem, filisteus aparecem, e o Senhor, Ele vai dando. Se você fizer isso, você vai achar que é pela sua força. E aí Davi vai lá e faz, e aí Deus vem com juízo. A gente não pode achar que a dependência é nossa. Nós, dentro do mundo, temos que competir, e é bom. Segundo o cristianismo, você não tem que competir nada. Eu não tenho que ser melhor do que com outro pastor. Eu não tenho que ser melhor que você. Você tem que viver, buscar a sua vida, entendeu? Ser uma vida regada de possibilidades, sem usurpar uma série de conceitos. Pareçam-me com essa descrição? Sou mesmo humilde de espírito? Como é que eu me sinto a meu respeito? Como é que você se olha? Será que você olha e fala assim: olha, realmente eu sou demais. Eu conheço muito do cristianismo, eu sou bom. Se eu for olhar para as pessoas que estão à minha volta, coitadinhos, eu sei muito mais que eles. Como que você se sente ao seu respeito? Como é que você pensa em termos de Deus e na presença de Deus? Você consegue olhar para as situações e as decisões que você toma, analisando como Deus vê o que você faz? Você se compara com Cristo? Na sua vida diária, quais são as coisas que você costuma dizer? O que você costuma orar? Porque tem na Bíblia uma certa passagem aqui em Mateus que fala que duas pessoas se colocaram perante o templo. E aí uma olha e fala assim: eu sou fariseu, eu jejuo tantas vezes, eu dou meu dízimo, eu mantenho todos os mandamentos da lei. Eu não sou que nem esse publicano aí, pecador, não. Aquele homem se exaltou. E aquele homem no cantinho dele bate no peito e fala: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, me ajuda. Qual que é a sua posição? O que você espera? O que você acha? Como então é que alguém se torna humilde de espírito? A resposta a essa pergunta é que não devemos olhar para nós mesmos e nem devemos tentar fazer as coisas pelas nossas próprias forças. É um erro, por exemplo, das pessoas que vivem no sentido de serem monges. As pessoas, elas acham que apenas elas se afastarem do mundo, elas podem viver uma vida, porque elas se afastam. Não é essa a motivação. Você não pode fazer isso sozinho. Você pode até ter uma vida mais simples dentro daquele conceito de pobreza, mas é a verdade. A única maneira de alguém se tornar humilde de espírito é olhando para a cruz. Você olha para a sua vida, olha para a cruz, e você vê como você é miserável, como você não presta, como Deus tem te concedido bênção após bênção após bênção, saúde, longevidade, qualidade de vida, bênçãos financeiras, o respirar e toda uma série de coisas. Você ainda acha que você não precisa de Deus. Ser humilde de espírito é você olhar para a cruz e falar: Deus, sou pecador, me ajuda. Leia a palavra de Deus, examine a sua lei, verifique o que Ele espera de você e imagine-se diante dele. Quando você lê a palavra de Deus, você sabe quais são os parâmetros. Você começa a aprender os parâmetros.
Quando você está em certas situações, você pergunta: Deus, como é que o Senhor quer que eu aja? É desse ou daquele jeito? Se coloca como José: eu tenho que abrir mão das coisas boas da vida, os prazeres da vida, para ser feliz em Cristo. Ser humilde de espírito é contemplar o Senhor Jesus Cristo e vê-lo conforme ele é descrito nos Evangelhos. Quanto mais assim fizermos, mais compreenderemos a reação dos apóstolos, como o apóstolo Paulo, que falava assim: eu não sou nada. Ou em Lucas 17,5, que diz, os apóstolos falam ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Nós não somos nada, nós não confiamos. Os apóstolos perceberam que a sua fé era insignificante, sentiram que a sua fé era fraca e pobre. Senhor, aumenta-nos a fé. Pensávamos que tínhamos alguma fé porque expulsávamos demônios. Você pode pensar: eu tenho fé porque eu passei por essa e essa dificuldade. Se o Senhor aumentar um pouquinho a temperatura, você geme. Olhe para Jesus Cristo, e quanto mais você fixar os olhos nele, mais você sentirá que você não é nada. E aí você vai se tornando cada vez mais humilde de espírito. Olhe para ele, continue olhando para ele, e então você poderá dizer. Que aí eu peguei um versinho de uma musiquinha bíblica que fala assim: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro, vazio, desamparado, nu e vil. Entretanto, ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta, em ti, Jesus, encontro. Ó Cordeiro de Deus, venho a ti. Entenda que você não traz nada, você não oferece nada, tudo provém dele, é para ele e é através dele. Nós finalizamos hoje, humildes de espírito. Semana que vem nós vamos iniciar a bem-aventurança de bem-aventurados aqueles que choram. Não é um convite a você ser uma pessoa triste, não é um convite a você se martirizar, a você se autopunir, mas é um convite a você chorar em Cristo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor pelo estudo que fizemos da humildade de espírito. Nos ensina, Pai, para que nós venhamos a ser encontrados como reais pessoas que vivem ou procuram viver a humildade real no espírito. Até lá, Pai, concede a Tua graça e a Tua misericórdia, nos perdoa os nossos pecados, os nossos posicionamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o teu Espírito ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a ti, meu Deus, que não seja através de Cristo.
E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.